Aleluia. Vamos começar, né? Então deixa eu me apresentar para alguns irmãos que já me conhecem. Eu sou Carlos Alexandre, eu sou profeta do Ministério Liberdade. E a Silvana, minha esposa, profetiza também do ministério. Esse ministério ele nasceu com um desejo do coração de Deus de estender o manto profético sobre a igreja e poder estar trazendo uma palavra de encorajamento, de edificação nesse tempo, né? Então você que entrou agora, né, seja bem-vindo. Nós vamos começar a nossa live. A nossa live é para falar sobre família, família sacerdotal, família segundo o coração de Deus. Então eu quero dizer que você é bem-vindo. Eu vou orar, depois a Sil vai dar um alô também, para a gente poder compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração. Pai, eu oro nesta tarde por essa live, cobrindo com o sangue do Cordeiro, declarando, Pai, que haja uma impartição, que haja, Senhor, uma transferência, Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito, para que os Teus filhos possam ser, Senhor, alimentados, edificados e orientados, ó Pai, segundo um apontamento que o Senhor tem gerado no nosso coração. Senhor, eu declaro que o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria possa cair sobre nós nesta tarde e nos conduzindo pelo caminho que o Senhor está nos levando, né, a viver e a experimentar segundo a Tua palavra. Eu oro, abençoando este tempo em nome de Jesus. Estou junto aqui com a minha esposa Silvana. Ela vai dar um alô, vai dizer algumas palavras aí para vocês nessa tarde. Ela está participando comigo hoje, né? E logo ela vai estar depois compartilhando coisas do coração de Deus. Tá bom, pessoal? Paz, amados, tudo bem? Essa gravação assim eu não consigo ver as pessoas que entram por causa da distância. O óculos está meio fraco, mas sejam bem-vindos. Que nós possamos compartilhar nesta tarde das bênçãos de Deus. Amém? Amém. Robson, tudo bem? A paz. Vamos lá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre a família sacerdotal. O papel que a família ela realiza nesses dias e quanto tão importante nós precisamos entender que Deus está restaurando o entendimento acerca dessa verdade. E restaurando o entendimento acerca dessa verdade é para que nós possamos nos alinhar com o coração de Deus, né? Corresponder com o coração de Deus, corresponder com o seu chamado nesses dias. Então eu queria que você ouvisse uma verdade que Deus colocou no meu coração, uma verdade que Deus vem falando há alguns anos para mim, né? Nós que temos já caminhado no profético já há alguns anos, caminhado nesse profético com entendimento, né? Andando nesse tempo dentro de uma maturidade que o Espírito Santo tem gerado em nosso espírito, né? Como família, né? Nós estamos aí juntos, como casal já há mais de 24 anos juntos, né? E servindo ao Senhor, estando na presença do Senhor, edificando uma família na qual nós cremos que é a base para tudo que nós vamos realizar e que nós devemos realizar, né, como igreja, né? Para viver a plenitude do amor de Deus, eu tenho falado muito sobre o amor de Deus, sobre manifestar esse amor em nossos corações, em nossos lares, manifestar esse amor exatamente nesse momento de dificuldade, crise, onde nós temos passado diante do confinamento que nós estamos vivendo, que as autoridades têm colocado, diante desse conflito político que nós estamos vivendo também como igreja, que nós estamos nos arrependendo e entendendo esse papel, essa função de como igreja nós temos as chaves das portas da cidade para chamar um tempo de arrependimento, um tempo de clamor, um tempo onde nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos para que o Senhor possa voltar o seu coração e ouvir o nosso clamor. Eu tenho declarado que para viver a plenitude do amor de Deus e ser uma fonte inesgotável em nosso coração, em nosso ser, somente será através pela manifestação do Teu Espírito, do Espírito Santo em nossas vidas. Olá, Mike, olá, Janaína, tudo bem? Olá, Raquel, seja bem-vinda, querida.
Bigão, está chegando agora, seja bem-vindo, meu querido. Então, para viver a plenitude do amor de Deus e ser uma fonte inesgotável em nosso ser, em nossa morada, somente será pela presença do Espírito Santo. A chave para isso é viver uma vida de arrependimento contínuo, profundo, intenso. E o Senhor está nos chamando nesses dias para viver diante desta obra, para vivermos diante dessa evidência, para darmos frutos dignos de arrependimento. Por isso essa é a verdade que eu quero declarar como uma verdade profética. Se você quer viver a plenitude do amor de Deus nesses dias na sua casa, somente será pela manifestação da presença do Espírito Santo em nós, fluindo através de nós. E essa manifestação, ela vai nos levar a uma chave, somente será através do arrependimento. Então eu queria te convidar você a vir comigo em Atos capítulo 3, verso número 18. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia ali em Atos capítulo 3, no verso de número 18. E ali nós vamos começar, quero compartilhar essa palavra com você e deixar essa palavra no seu coração. Atos 3, capítulo 3, verso 18 diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Mas arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Verso número 20. E ele envie a Cristo Jesus, que já dantes foi pregado, a qual convém que o céu contenha até os tempos de restauração de tudo, da qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Glória a Deus, amém, por essa palavra. O Senhor tem falado conosco nesses dias. O Senhor tem falado sobre lutarmos, de guerrearmos no lugar secreto pela nossa família, porque nós cremos que o Senhor está trazendo nesses dias um tempo de refrigério para as famílias, para o momento em que nós estamos vivendo, um momento onde nós sabemos que há uma pandemia diante desse coronavírus que veio ao mundo, onde Deus parou todos os movimentos. Deus parou o movimento que se chama igreja, para nos inserirmos em nossas casas, para que Ele possa, através do entendimento que nós estamos tendo, Ele está restaurando este entendimento acerca de uma família sacerdotal. Eu tenho compartilhado aqui na minha casa, na minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, eu tenho declarado que cada família agora se torna um altar de adoração. E cada altar há um coração, em um só coração, em um só espírito. Nós estamos vivendo nesse momento, estamos aprendendo nesse momento, né? Através dessa restauração do entendimento, a família cumpre um papel excepcional, um papel extraordinário, onde os valores eles estão sendo revistos, os valores eles estão sendo reposicionados em nosso coração. E quando nós olhamos para aquilo que o escritor fala em Atos, no capítulo 3, ele está falando, olha, que quando nós cumprimos essa orientação, essa ordem de nos arrependendo e converter os nossos pecados para que sejam apagados, venha tempos de refrigério. Nós estamos vivendo dias onde Deus está olhando para nós e ver qual é a resposta que nós estamos dando diante das circunstâncias que estão apresentando. Eu tenho compartilhado, tenho ensinado, edificando, uma casa profética, uma casa sacerdotal, que Deus não trabalha diante das circunstâncias, Deus trabalha através da sua palavra. Ele tem os seus planos, e o seu plano ele vai se cumprir em nossas vidas. Nós veremos o cumprimento da palavra diante de nós. Então nós temos entendido que Deus tem trazido tempos de refrigério.
o que significa tempos de refrigério. Significa que a presença de Deus em nossos lares vai trazer para nós a plenitude desse amor. E esse amor ele será evidente pelo refrigério que nós estamos vivendo nesses dias. Dias difíceis, dias de tristeza, dias de angústia, dias onde uma crise se instalou, uma insegurança com relação ao amanhã. E muitas vezes tem vindo uma ansiedade. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, tenho orado inclusive com alguns irmãos. Ansiedade, ela vem para roubar o nosso futuro, para roubar o nosso amanhã. E ela traz também, ela acaba roubando o nosso hoje, porque Jesus disse, não andei-vos ansiosos com o que haveis de se comer, com o que haveis de se vestir. E muitas vezes nós temos visto diante das pessoas, do rosto das pessoas, do coração das pessoas, que muitas vezes a ansiedade vem, assalta o coração e tem vos levado a andar em um momento, em uma interrogação, onde não se sabe o que vai acontecer. Por isso que o Senhor fala, santificai-vos hoje, porque amanhã eu realizarei maravilhas no vosso meio. Ela rouba o nosso hoje. A ansiedade, ela é pecado, porque eu estou dizendo para Deus que Ele não tem capacidade de realizar aquilo que Ele falou pela sua palavra. Deus é poderoso, Ele é todo poderoso e Ele vai realizar todas as suas coisas pela sua palavra. Por isso eu creio que Ele está restaurando o entendimento acerca do que é ser uma família sacerdotal. E esse entendimento, no primeiro momento, Ele traz para nós os tempos de refrigério. Há um refrigério que tem vindo sobre nós, no meio dessa circunstância, no meio dessa dificuldade. Quando nós levantamos uma intercessão aqui na nossa casa, quando nós oramos pela nação, quando nós temos orado pelos nossos governantes. Para que esse refrigério venha, tem que haver o arrependimento. Para que esse refrigério seja atraído sobre nós, há uma chave, é necessário que haja arrependimento. E Deus tem nos dado uma orientação. Deus tem nos dado nesse tempo que, como família, nós levantando um altar de adoração, Ele vem, Ele recebe o sacrifício desta adoração, desse altar que nós levantamos em nossos lares, e Ele nos santifica, e Ele santifica os nossos filhos, e essa manifestação da santidade dEle é a manifestação visível da sua presença, do seu trono. O próprio Davi, quando tinha experiências com Deus, quando ele atraía o Senhor através da sua adoração, a palavra do Senhor diz ali em Salmo de números 22, que Deus é entronizado no meio aos louvores do teu povo. Deus é adorado através da nossa adoração como casa, como família, como igreja. Nós atraímos essa presença. E essa presença vem e ela se intensifica quando eu dou uma resposta aos céus em arrependimento, convertendo o meu coração, apagando os nossos pecados, para que Ele possa apagar, para que Ele possa nos lavar pelo sangue do Cordeiro, os nossos pecados. Então vem tempos de refrigério. E é interessante, porque quando o Senhor fala sobre tempos de refrigério, nós muitas vezes temos que entender que há uma relação, há algo que está ligado diretamente ao descanso do Senhor. Vem comigo em Isaías 28. Isaías 28 é uma chave interessante, na qual Deus fala sobre esse tempo de refrigério, e na qual há um paralelo desse refrigério e o descanso. Isaías capítulo 28, ali no verso número 12, diz assim, a qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Ouça aquilo que o Espírito Santo está nos trazendo nesses dias. Dá descanso ao cansado. Muitas vezes eu tenho encontrado com algumas vidas, alguns ministros do Senhor, que eles têm se sentido cansados diante dessas circunstâncias. Da dificuldade, da responsabilidade, eu sei, de manter talvez um lugar aberto, na qual Deus havia dado uma palavra, dado uma orientação, e eu não estou falando com irmãos que estão aí nessa caminhada, estou falando de irmãos que já estão numa caminhada de fé, numa trajetória, numa jornada já há alguns anos, e o Senhor diz assim, olha, este é o descanso, dai descanso ao cansado. O refrigério está ligado diretamente a esse tempo de descanso, e quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver que quando Deus, Ele traz
aquele modelo da criação, quando ele cria todas as coisas. No sexto dia ele cria o homem. No sétimo dia ele entra no descanso. E é interessante que quando eu olho para a palavra, e é interessante porque refrigério em hebraico significa respirar, significa animar, significa celebrar, festejar. Então, quando eu entendo que o Senhor traz um tempo de refrigério, Ele está trazendo um tempo de descanso, para que eu não ande ansioso, para que eu não ande com tristeza, com angústia, mas que esse descanso venha, esse refrigério venha, quando eu entendo que Ele é o meu descanso. Por isso que nós devemos levar, devemos levar todas as nossas ansiedades, humilhar-vos debaixo da potente mão poderosa do Senhor e lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós e Ele cuidará de nós em todo o tempo, e em todo esse tempo que nós estivermos passando diante desta crise. Eu quero declarar, meu irmão, Ele cuidará de nós, porque Ele tem cuidado de nós. A tua palavra, ela não voltará vazia. Deus de homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está cuidando de nós, Ele está restaurando o entendimento de como família sacerdotal nós devemos nos mover no reino para manifestar esse amor, não somente em nossas casas, mas naqueles que nós sabemos que nós estamos conectados, onde nós podemos nos conectar através de uma ligação, de uma oração, ou talvez enviando uma provisão. O Senhor está nos chamando num tempo de compaixão e num tempo onde a excelência desse sacerdócio se dará com honra, aonde eu andarei em compaixão por aqueles que estão necessitados, famintos, mas também andarei em excelência com o Senhor, ouvindo a voz dEle e podendo compartilhar e podendo vivenciar aquilo que está em Isaías em 58, onde dai pão ao faminto e vestes aquele que necessita de vestes. Por isso que Deus, quando Ele cria o homem no sexto dia, no sétimo dia, Ele descansa. E você sabe que quando eu ouvi essa palavra, li essa ministração, não é a ideia de que Deus criou todas as coisas e no sétimo descansou e disse assim, ufa, ai que ótimo, eu já realizei a criação. Não, Ele contemplou a criação. Ele entrou no descanso, Ele descansou, veio um refrigério sobre a terra, através do descanso. Por isso que Jesus Cristo é o Senhor do sábado, porque Ele é o descanso. É somente nele que nós encontramos esse refrigério, é somente nele que nós podemos encontrar esse descanso. Então olha, o Senhor tem trazido nesses dias, quando nós damos uma resposta aos céus, quando nós dissemos a Ele, estamos prontos, Senhor, estamos aqui, Senhor, a nossa oferta como família sacerdotal, oferecendo a Ele a nossa adoração, oferecendo a Ele um tempo na sua presença. Ele traz sobre nós o refrigério. Dai descanso ao cansado, porque este é o tempo do refrigério. E interessante que Isaías diz assim, mas não quiseram me ouvir. Por quê? Porque tem permitido que a ansiedade assalte o teu coração. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Não é diante dessas circunstâncias que Ele nos deixou, não. Ele está conosco. Ele está presente conosco. Ele está nos conduzindo neste momento. Esse refrigério, eu acho tão tremendo, porque Ele fez o homem no sexto dia. Porque para que no sétimo dia, quando Ele entra no descanso, e quando nós olhamos segundo a ótica de Deus, o sétimo dia é o primeiro dia da semana. Então, Deus criou o homem para que ele pudesse existir e viver a partir do descanso dele, do refrigério dele. Deus está nos trazendo de novo para os nossos lares, para que nós possamos começar ou recomeçar. A partir do quê? A partir da santa presença dele. A partir de saber que Ele tem cuidado de nós. E que nós, mesmo diante das aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci
entra no tempo do meu descanso, entra nesse tempo de refrigério comigo, vem estar comigo, noiva, vem estar comigo essa geração, vem com a tua família me adorar, me servir. Há um modelo, há uma representatividade do reino de Deus que se dá quando eu, como família sacerdotal, entro nesse descanso. Então, por isso que lá em Atos, vamos voltar lá para Atos capítulo 3, lá em verso 18, nós estamos discorrendo dessa palavra. O Senhor diria que viria tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu quero declarar, meu irmão, diante dessas notícias, se as notícias têm te bombardeado, então você precisa aprender a ler outras notícias em outros lugares. Porque a palavra do Senhor, ela é a notícia, ela é a informação do hoje para as nossas vidas. Esse é um tempo de nós mergulharmos na palavra, esse é um tempo de nós experimentarmos a presença dele em nós, nos levando a uma fonte inesgotável do seu amor, através da tua palavra, através da manifestação do teu agir em nós, através da manifestação do teu querer em nós. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em Atos 3, no verso 20, ele diz assim: e envie a Cristo, que já dantes foi pregado. Nós sabemos que nós vivemos dias onde, com a volta de Jesus, o Senhor está voltando. Desde quando eu me converti, isso há 20 anos, e a minha esposa, ela teve a alegria e o prazer de poder se converter primeiro. Nós ouvimos sobre a volta de Jesus. Quando o apóstolo Paulo começou a ministrar as igrejas, ele falava sobre a volta de Jesus. Então, antes que ele envie a Cristo Jesus, que dantes foi pregado, viria um tempo de refrigério. Então, meu irmão, eu quero que você se sintonie com o céu agora. Porque os livros do céu, eles são escritos diferente dos livros da terra. Ouça, os livros do céu, eles são escritos diferente dos livros da terra. Antes que Jesus venha, antes que Cristo venha, haveria um tempo de refrigério. E Ele está dando a nós essa oportunidade de viver isso em nossos lares nesses dias. Quantas famílias nós temos ouvido? Olha, como se aumentou o número de casos de mulheres, né, sendo agredidas pelos filhos. É uma verdade. Pelos filhos, pelos maridos, né? Quantos casos aumentaram diante da delegacia da mulher? Quando falta pão em nossas casas, há uma dificuldade de entendermos isso. Isso traz um ambiente de incerteza, um ambiente de divisão, um ambiente onde as pessoas começam a brigar umas com as outras, porque falta alimento. Mas eu quero declarar para você nesses dias, meu irmão, que Ele enviará Cristo. Cristo voltará para nos buscar. Nós viveremos um tempo onde nós veremos a igreja que vai brilhar com a glória dele entre as nações. Por isso que nós temos declarado: Brasil, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. É essa glória que o Senhor está levantando, que o Senhor está trazendo, que está vindo aos nossos corações, quando nós, como família sacerdotal, levantamos um altar a Ele, declaramos que nós dependemos dEle, declaramos que nós vivemos para Ele, que nós vivemos por Ele, que nós nos movemos por Ele. Enviar a Cristo aponta para aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, quero que você venha comigo, 1 Coríntios capítulo 1, que ali é algo interessante, porque nós sabemos que Cristo voltará, é um dos fundamentos, é um dos pilares que nós cremos como aqueles que foram chamados para viver com Cristo. Ele voltará para nos buscar, nós viveremos e teremos essa evidência, né, nos céus. Nós ouviremos o chofar, ouviremos o toque da trombeta, e aqueles que estiverem prontos estarão com Ele nos céus. Mas é interessante porque em Atos 3 Paulo fala: e envia Cristo Jesus, e envie
a Cristo Jesus, aquele que foi pregado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim, 1 Coríntios 1, 18 nós estamos lendo, porque a palavra da cruz era loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, derrubarei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Verso número 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto que judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é muito mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, e ele envia a Cristo. Há uma promessa, Cristo será enviado para arrebatar a igreja. E eu não quero nem entrar no contexto sobre se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu só convido você a estar com o seu coração nele, a estar com o seu coração nele, a poder estar vivendo uma vida de arrependimento, convertendo os vossos corações a ele, para que venha esse tempo de refrigério, ele possa enviar ao Cristo. Então, há uma promessa, é uma loucura da nossa pregação. Talvez você esteja me ouvindo agora, esteja passando, talvez você por uma dificuldade nesse momento, mas eu quero declarar que a pregação, como o apóstolo Paulo diz, a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. E essa cruz, nós podemos levantá-la em nossos lares, através de uma intercessão sacerdotal, como família, porque ele nos chamou. Quando nós celebramos ali a ceia, ele deixou para nós um memorial e uma orientação, e anuncie com as vossas próprias vidas a minha morte. Então nós podemos nesses dias viver essa evidência e saber que Deus usará as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usará as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus usará as coisas que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante dele, mas que toda honra, toda glória seja dada a ele, para que você possa saber, sabe, Silvana, nesses dias, que cada altar seja um coração com ele, para que você possa manifestar essa evidência do reino de Deus em vossas casas, para que você possa manifestar a evidência desse amor em nossas casas, através de nós, cumprindo o mandamento do perdão, da reconciliação, aonde o Senhor está gerando, está fortalecendo esses laços, através do teu Espírito em nossas vidas. Nós somos convidados a viver em uma outra dimensão, diante de uma expectativa dele, diante dessa esperança que nos é proposta. Cristo em nós, ela é a esperança da glória de Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo, ele sabe que há uma expectativa em seu coração, que Cristo se manifestará em mim, em você, através de nós. Agora, como família sacerdotal, nós levantamos um altar, e esse altar, a glória de Deus se manifestará. Porque a família foi o primeiro lugar onde teve o poder de representatividade em trazer o reino de Deus à terra. E Deus está restaurando esse entendimento como família que nós fomos chamados a viver. Então ele enviará Cristo, que dantes foi pregado através do que? Por uma loucura. A cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós ela é o poder de Deus manifesto em nossos corações.
Por isso, Paulo continua ali, Teófilo continua em Atos 3, a descrevendo aquela experiência que Pedro viveu diante, do Templo Formosa, nesse discurso que Pedro declara e anuncia. E ele fala, olha, no verso número 21, a qual convém que o céu contenha até o tempo de restauração de todas as coisas, convém. Ouça o coração de Deus, convém. Sabe, se o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se converta, Sim. possa entregar a sua vida ao Senhor. Nós somos chamados como uma família sacerdotal, levantada por Deus na face da terra, para ministrar ao Senhor com excelência, para ministrar ao Senhor em honra, para ministrar ao Senhor aquilo que Ele tem dado, tem colocado em nossos corações. Por isso Ele declara através da sua palavra, a qual convém, é necessário. A palavra convém, ela se aplica a algo tão poderoso do coração de Deus. É como se Deus estivesse declarando, olha, é necessário que isso aconteça. Por isso que Jesus, ele usa a palavra, é mister que todas essas coisas aconteçam, para que venham os tempos do fim. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. O evangelho do reino. Há um código para que esses sinais aconteçam. E é interessante porque convém, fala comigo, fala no nosso espírito, fala que aquilo que o Senhor tem nos conduzido diante desse tempo de escassez. Há um tempo de escassez, mas nós compartilhamos no último apontamento profético, quando Davi, ele vem de Ziglag e ele vai ao encontro que as suas esposas, as esposas dos seus guerreiros haviam sido levadas pelos amalequitas, e eles vão em batalha. Ele consulta ao Senhor, ele veste o efode de Davi como profeta, como rei, ele veste a estola sacerdotal. Ali há uma tríplice unção que se move em Davi, que o conduz ele consulta ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, ele persegue e traz os despojos dessa batalha. Há um tempo de escassez, mas tem vindo um tempo de despojo, onde pela revelação do Espírito Santo nós entendemos que aqueles que têm a revelação terão acesso a esse despojo. Mas para isso, eu preciso entender esta unção que está vindo. Nós andaremos na tríplice unção, nós temos falado, temos nos movido aqui em adoração, em momentos de intimidade, diante de uma unção sacerdotal, diante de uma unção real e de uma unção profética, sendo porta-voz de Deus para anunciar as virtudes daquele que vos chamou, daquele que vos convocou nesse tempo. Quando nós olhamos para o Monte da Transfiguração, quando vem Moisés e Elias, estava ali 3 dos discípulos de Jesus, Pedro, João e Tiago. E Pedro, imediatamente pensando em morada, pede para que se levantasse uma tenda. E ali o rosto de Jesus se transfigura, porque Elias apontava para a unção profética, manifesta, derramada. Moisés apontava para a unção sacerdotal, o sacerdote que o Senhor havia levantado para conduzir o seu povo, para que o seu povo pudesse sair ali do Egito e ir para o deserto, sacrificar 3 dias e estabelecer a nação, realizar um pacto onde o Senhor havia colocado Israel como propriedade peculiar, como nação sacerdotal, como reino de sacerdotes. Propriedade exclusiva, onde o Senhor havia dito, olha, propriedade peculiar dentre todas as nações, e ali o Senhor realiza um pacto com Israel. Depois o Senhor anuncia através de Jeremias, eis que vem dias em que realizarei um novo pacto, escreverei nos vossos corações a minha palavra, ensinareis, não terá necessidade que alguém vos ensine, porque as minhas palavras estarão impressas, estarão imprimidas em vossos corações, como templos vivos do Espírito Santo, levando esta palavra,
conduzindo esta palavra no Senhor. Por isso que ele tem falado, convém, é necessário, convém que o céu contenha. Há um tempo de preparação de todas as coisas. A obra do Senhor, ela leva tempo para ser realizada, né? Muitas vezes a nossa insatisfação, e muitas vezes aquilo que a nossa pressa, sabe aquela circunstância onde nós temos a dificuldade de saber esperar. A obra do Senhor leva tempo, e o Senhor tem um tempo estabelecido para todas as coisas. É necessário que haja discernimento profético nesses dias, para discernir o tempo do Senhor, discernir o movimento que Ele está nos levando, através do teu Espírito. Atos capítulo 3, verso 21 diz assim, que o céu contenha até o tempo de restauração de todas as coisas, da qual Deus falou pela boca dos seus profetas desde o princípio. O Senhor vai voltar, Ele não vai nos buscar, mas o céu contém. O céu contém. Quando ele fala céu, ele está falando de um ambiente espiritual, de uma dimensão espiritual, na qual ela contém, até que haja o tempo de restauração de todas as coisas. Há os tempos proféticos marcados pelo Senhor na sua palavra, e nós estamos agora vivendo tempos de restauração em nossa casa, em nossa família. Deus precisou parar os movimentos, Deus precisou nos tirar de um lugar que nós dávamos o nome como igreja, para que Ele pudesse começar esse tempo de restauração, uma restauração do entendimento acerca do papel que uma família sacerdotal tem para influenciar uma nação, para influenciar toda a terra. Para todas as vezes que Deus operava diante das estruturas, aonde Ele apontava para um modelo e um fundamento que Ele tinha para se comunicar com um homem, havia uma família. A arca era Noé e sua família. O tabernáculo de Davi era Asaf, Remã e Gedutum e suas famílias. O templo de Salomão, havia os sacerdotes, e segundo a linhagem ali do sacerdote de Zadok, e os seus filhos ministravam ao Senhor. E o Senhor depois vem e aponta para o modelo, o templo do Espírito Santo, onde nós somos levantados e nós somos feitos pedras vivas, para edificação de um templo, para sermos a morada de Deus no Espírito. O Senhor está nos trazendo nesses dias, Senhor. O Senhor está nos levando nesse tempo para saber que o céu está contendo. Ele está contendo até que toda a igreja possa se alinhar, até que todas as casas entendam a voz profética levantada, declarando, olha, arrependam-se e convertei-vos dos vossos pecados, para que venha tempos de refrigério, e Ele possa enviar a Cristo, mas primeiro esse Cristo será enviado em nossas casas, esse Cristo será manifestado em nossos lares, é na mesa de comunhão, aonde nós ali podemos cear com Ele. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Esse é um tempo que o Senhor está nos levando a estar com Ele, a estar na sua presença. Esse é um tempo que o Senhor está nos levando a entender que o céu está contendo até que o tempo de restauração de todas as coisas. E quando fala tempo de restauração, Ele fala voltar a estabelecer o reinado, o trono e a autoridade absoluta, suprema de Deus em nossos lares, em nossas casas. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele está fazendo. Por isso não deixe que a ansiedade venha te roubar. Não deixe que o medo venha assaltar o teu coração. Não deixe que a angústia venha tirar você dessa visão que Ele está trazendo nesses dias. A restauração de todas as coisas como era no princípio. Como foi no princípio. Como foi no princípio. Como foi no princípio. Quando nós ouvimos quando Adão,
desobedeceu o Senhor e perdeu o direito de estar no jardim. Nós ouvimos que desde Adão até João Batista, a mensagem que o homem trazia à terra, a mensagem da sua pregação é que viria uma obra de restauração de todas as coisas. Essa obra do aspecto histórico, ela se manifestou em Cristo. A manifestação do Cristo à terra trouxe a restauração de todas as coisas. Agora do aspecto profético, onde eu estou inserindo essa palavra no teu espírito, receba no teu espírito, receba no teu coração essa ministração. O Cristo virá novamente. E virá um tempo de refrigério para que estejamos posicionados como igreja, como casa, para que nós possamos manifestar o reino dele em amor. Para que convém, é necessário que venha tempos de restauração, que venha tempos de restauração, que venha tempos de restauração de todas as coisas. Por isso eu quero, nesta tarde, dizer para você uma coisa. Quando o Senhor fala na palavra que Ele quer restaurar a igreja, as nossas casas, porque igreja e família são a mesma revelação segundo a ótica do coração de Deus. Quando Deus fala na palavra que Ele quer restaurar, Ele aponta para um modelo, Ele aponta para o jardim. Quando você vai lá para Isaías 36, quero que você venha comigo, Isaías capítulo 36, perdão, Ezequiel, livro de Ezequiel 36. Em Ezequiel 36, no verso 35, ele diz assim, olha, e esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficaram ao resto e ao redor de vós, que eu, Senhor, tenho reedificado o que estava devastado. E eu, Senhor, disse e farei. Quando o Senhor na palavra, Ele fala de restaurar, Ele aponta para um modelo, o jardim, onde o homem tinha comunhão íntima com Ele, onde o homem tinha um momento com Ele, onde o homem tinha experiências com Ele, onde a família de Deus, já não sois mais chamados de estrangeiros, nem concidadãos dos santos, mas da família de Deus, onde a família de Deus, a família sacerdotal agora, levantada por Deus na face da terra. Ele olha, os seus olhos estão estendidos para um modelo, um plano. Você pode ir ali também, em Isaías 51, ele revela também ao profeta também o desejo do seu coração, o modelo em que ele tem no seu coração. Esse modelo é o que? Verso número 3, porque o Senhor consolará Sião e consolará Isaías 51, 3, e todos os seus lugares assolados fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Verso número 4, agora eu quero liberar com uma palavra profética. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz sobre todos os povos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quando Ele olha para restaurar todas as coisas, Ele já tem um modelo. É o jardim. Você quer saber por que você está na sua casa? Porque Ele te colocou no jardim. E aí é onde Ele vai trazer esse descanso, esse refrigério. E olha que Ele está colocando-nos na escola do Espírito. Lançai sobre vós todo o meu jugo, teu jugo. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, sabe isso? Aos pequeninos do teu povo. Quando nós entendemos que nós somos pequeninos diante dele, que nós necessitamos dele, que nós dependemos dele, então nós estamos prontos a entrar nessa escola, na escola do Espírito, a depender dele, a viver essa plenitude, este amor, tendo a manifestação do teu Espírito nesses dias. Eu quero declarar sobre tua vida essa palavra, quero declarar sobre a tua casa. Por isso que ele está nos trazendo essa restauração deste entendimento de como nós operarmos como uma família sacerdotal, porque há uma chave para atrair o reino e manifestar esse reino diante de toda esta crise, pois a glória do Senhor encherá toda a terra. Como as águas cobrem o mar, interessante que toda a terra estará cheia do conhecimento de Deus. De que maneira? Cada família, um altar de adoração, atraindo essa sabedoria. Por isso que Paulo diz lá, como nós lemos, onde está o sábio? Porque ele está trazendo uma sabedoria entre os perfeitos, aperfeiçoada através da manifestação do Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 2 fala sobre isso. Essa sabedoria entre os maduros. Há uma geração madura sendo levantada. Não se assuste, meu irmão, porque Deus vai usar muitos daqueles que você nem conhece, porque é uma geração que foi amadurecida, cresceu e se fortaleceu no deserto, esteve guardada pelo Senhor, esteve escondida pelo Senhor para esse tempo. E é nesse tempo que essa geração madura vai se levantar. Por isso, como família sacerdotal, eu quero declarar sobre a tua casa o reino de Deus, para que você manifeste o amor dele através desse reino, para que esse tempo de restauração de todas as coisas, onde ele está estabelecendo através dessa restauração o seu reinado, o seu trono, o seu poder absoluto, seja vivido e experimentado em sua casa, com a tua família. O Senhor nos chama a guerrear no secreto com a nossa família, pela nossa casa, pela nossa família, estabelecendo os seus atalaias diante da nação para esse tempo também que tem vindo sobre o Brasil. Mas nós somos chamados nesses dias para viver diante dessa evidência, dessa manifestação que ele está trazendo. Como família sacerdotal, eu quero orar para que essa tríplice unção, onde ali no Monte da Transfiguração levou a uma revelação plena daquilo que estava proposto pelas Escrituras, onde essa unção sacerdotal, essa unção real, essa unção profética ativou um poder de transformação e algo sobrenatural aconteceu, porque desde aquele dia eles já não faziam algumas perguntas para Jesus, mas eles estavam já entendendo coisas concernentes ao reino de Deus. Então, como família, nós queremos orar por você, queremos compartilhar neste momento essa palavra e deixar no seu coração, para que através desse poder da representatividade como família, nós podemos liberar sobre a tua casa o reino de Deus e manifestar esse reino em paz, alegria e justiça no Espírito, e que esta unção possa te levar, pois o manto está em movimento, esse manto está em movimento, e aquilo que o Senhor declarou pela sua palavra, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Receba tempos de refrigério, receba sobre a teu lar um tempo de refrigério, para que você tenha convicção de que Ele cuidará de você em todo esse tempo, em todas as coisas. Receba
aí na sua casa o Cristo manifestado através desta palavra, através do Espírito de Deus. Um tempo, o Espírito de revelação vem de uma maneira extraordinária nesses dias. O Espírito de sabedoria nos conduzirá a uma expectativa e uma experiência com a sabedoria de Deus, pois os celeiros estão abertos, o céu está aberto, nós temos declarado isso. Desde quando nós estivemos até inclusive numa plataforma junto com o apóstolo João Staub, que nós tocamos o shofar, o Senhor disse para mim ali que o céu estaria aberto continuamente, porque havia um trabalhar da parte do Senhor sobre a igreja, para que a igreja pudesse ouvir o clamor que vem do meu coração e responder a esse clamor com a sua glória. A glória dele manifesta em nossos lares, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a esposa está se ataviando. E como família de sacerdotes que fomos chamados, queremos declarar que essas vestes nos cobrirá, nos conduzirá, e vestindo essas vestes como Davi vestiu o sacerdócio, ali você vai operar aquilo que Deus te estabeleceu como sacerdote, para interceder, adorar, cumprir o propósito do coração de Deus e cumprir a sua agenda nesses dias. Pois eu quero nessa tarde orar por você, quero te agradecer por esse tempo que você esteve conosco, por esse momento que nós tivemos como ministério aqui, liberando e declarando uma palavra que nós temos entendido, temos recebido no nosso coração, que como família sacerdotal, nós estamos a ponto de viver uma das maiores manifestações do reino de Deus, do seu poder e da sua glória, para vermos a igreja que vai brilhar como luz diante desse momento de crise e de trevas que veio sobre a terra. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém. Isso. Amém? Então eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, através do poder da representatividade, Senhor, como uma família sacerdotal levantada pelo Senhor aqui neste lugar, nesta terra, nós declaramos, ó Pai, ativo, Senhor, o manto profético. Nós soltamos este manto sobre essas casas, sobre essas famílias, Senhor, a fim de que eles possam experimentar um poder sobrenatural, Senhor, diante, Pai, destas circunstâncias. Senhor, porque no meio da escassez o Senhor levantou José. Era Faraó que estava sentado sobre o trono, mas era José que governava, Senhor. Era José que cuidava do celeiro, Senhor. Era José que cuidava, Senhor, e poderia ali, Senhor, repartir, Senhor, Pai, com o coração, Senhor, voltado para, Senhor, atender ao faminto, ao necessitado. Senhor, nós liberamos esta e ativamos esta palavra pela tríplice unção, para que sejamos posicionados como sacerdotes numa unção sacerdotal, sejamos posicionados como reis numa unção real, mas que a voz profética possa, Senhor, conduzirmos, Senhor, Pai, para viver debaixo desse fundamento e para nos mover debaixo desse fundamento. Pai, que as insondáveis riquezas da sua glória, da sabedoria e do conhecimento de Deus venha sobre as nossas casas, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas famílias e possamos viver essa evidência, dando frutos dignos de arrependimento, Senhor, mas vivendo a verdade do teu reino em nós, como família sacerdotal, levantada pelo Senhor na face da terra, para anunciar, Senhor, a tua palavra, e declarar, Senhor, o teu reino manifesto e o teu amor nesses dias. Eu te louvo por esse momento, te louvo por esse tempo. Senhor, eu te peço que o Senhor traga esse refrigério sobre os teus ministros, Pai, que estão passando por esse tempo de transição, onde, Senhor, a tua igreja, Senhor, não tem podido estar se reunir nos templos, ó Pai, mas que eles recebam a visitação do Senhor, recebam, Pai, a estratégia do Senhor, recebam o desenho do Senhor para este tempo, Pai, e possam ouvir a tua voz no esconderijo, Amém. sob as tuas asas,
e ali haverá descanso, haverá refrigério. Eu declaro que este tempo de refrigério está sobre ti. Eu declaro que este tempo de glória, onde você experimentará a liberdade do Espírito de Deus. Amém. Porque onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Eu declaro que os seus próximos encontros, uma liberdade do Espírito de Deus, uma liberdade do reino virá. E você vai ter evidências e testemunhos para contar desde o teu suprimento, do teu sustento, até o tempo em que o Senhor restabelecer todas as coisas. Porque há um barulho de chuva que tem vindo por aí. Eu quero declarar nesta tarde, e nós em concordância ativamos este manto e liberamos este manto sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te agradecer por esse tempo que você teve conosco, por esse momento que você teve conosco, um momento tão precioso, na qual nós podemos estar aí dividindo algo sobre o nosso coração.